O Botafogo venceu ontem o Fortaleza por 2-0 e isso força o Flamengo a buscar a vitória hoje à tarde diante do Corinthians, lá na Neoquímica, em São Paulo. Com essa vitória, o Botafogo retomou a liderança do campeonato, soma agora 50 pontos. O Fortaleza ficou com 48 na segunda colocação, só que com um jogo a menos. Palmeiras é o terceiro com 44, também tem um jogo a menos do que o Botafogo, e o Flamengo é o quarto também com 44 pontos, só que o Flamengo tem 2 jogos a menos que a equipe alvinegra. Isso implica dizer que em caso de vitória hoje do Flamengo, se o Palmeiras tropeçar diante do Atlético Paranaense lá em Curitiba, o Flamengo, além de assumir a terceira colocação, vai ficar 1 ponto do Fortaleza, vai a 47 contra 48, e fica 3 do Botafogo, que está na liderança, mas com um jogo a menos. Então, esse jogo é de suma importância para o Flamengo diante do Corinthians, esse aqui que está atrás, né, no fundo de pano aqui da minha imagem. O Flamengo não vai contar com o Léo Pereira, que sentiu o joelho, nem viajou para São Paulo. Mas esse é um dos pequenos problemas, não é um problema tão grande como é o caso, por exemplo, da ausência do Arrascaeta, da ausência do De La Cruz, né? Cebolinha e Vina, que não joga mais este ano, porque tem reservas à altura ali para a posição do Léo Pereira. Inclusive o Davi Luiz deve ser o titular. A boa notícia é o Pedro, que retorna, mas segundo as informações, principalmente do jornalista Vene Casagrande, ele deve começar no banco de reservas. O Bruno Henrique deve começar jogando, até porque o Tite vai promover a estreia do Charles Alcaraz, argentino que foi anunciado no meio da semana, 21 anos, né? Bom jogador, quem sabe pode ser um reserva de imediato aí, tanto para o De La Cruz quanto para o Arrascaeta. Mas falam, ele deve mesmo brigar pela posição e tem potencial, inclusive, para ser titular do time do Flamengo. Com isso, o provável time do Flamengo para esse jogo de hoje era Rossi no gol, que retorna, é o goleiro do Campeonato Brasileiro da Libertadores da América. O Matheus Cunha é o goleiro da Copa do Brasil. Então, Rossi no gol, Varela na lateral direita, Ayrton Lucas na esquerda. Espero que não aconteça nada com Ayrton Lucas, né? Porque só tem ele para ser o lateral diante do Bahia no jogo da volta da Libertadores da outra semana. A dupla de zaga, Fabrício Bruno e Davi Luiz. O meio campo, Léo Ortiz, parece que está ganhando a posição titular, vai fazer a dupla de volantes com o Eric e com o Gá. E aí o Charles Alcaraz com o Gerson, né? O Gerson deve fazer o lado esquerdo, vai ficar revezando ali com o Luiz Araújo, que começa pela direita, depois muda para a esquerda, e o Bruno Henrique, uma espécie de 9. Talvez a lesão do Pedro, né? Aí muitas semanas parado, faz com que o Tite dê uma segurada no artilheiro para entrar durante a partida. Mas eu ainda tenho minhas dúvidas. De repente, o Tite pode mudar e aparecer com o Pedro, né, no comando de ataque, deixando o Bruno Henrique no banco, porque o Bruno Henrique também parece que vem aí de 2, 3 jogos seguidos jogando os 90 minutos. Então tem que dar uma segurada para não perder, porque já perdeu o Michael, que seria o reserva imediato do Everton Cebolinha, e aí só tem o Bruno Henrique para fazer aquela função. Se perder o Bruno Henrique também, a situação vai ser bastante difícil. É um jogo importante, o Flamengo sempre faz bons jogos lá na Neoquímica. Vamos torcer para que o time esteja, né, numa tarde iluminada. O problema maior que eu vejo no time do Flamengo é que ele está vencendo as partidas pela diferença mínima de gols. E aí, na hora da decisão, por exemplo, se o Flamengo vence os 2 jogos de diferença para o Botafogo hoje, ele chegaria aos mesmos 50 pontos da equipe alvinegra, tá? Com 25 jogos, 15 vitórias. O Flamengo tem 13, vencendo 2 jogos, iria 15. Mas o problema estaria no saldo de gols. Enquanto o Botafogo tem 19 gols de saldo, o Flamengo tem 12. Então, são 7 gols de diferença para tirar em 2 partidas. E aí, como o Flamengo vence por 1-0, 2-1, 2-0 no máximo, né? É o jeito Tite de jogar. Então, isso pode ser um problema lá na frente, na hora de definir a colocação. Se for para o saldo de gols, o Flamengo vai ter grandes problemas e aí precisa melhorar o seu saldo de gols. Mas, claro, que se continuar vencendo os jogos, sempre por 1-0, 2-0, e o Botafogo tropeçar, aí o Flamengo pode assumir
a liderança. Mas tem que ser passo a passo. E o jogo de hoje é bastante importante para que o Flamengo possa conquistar esses 3 pontos e se manter ali no bolo, né? Entre os 4 primeiros. É isso que o Tite quer. 3 competições, está aí nas quartas de final da Copa do Brasil, venceu o primeiro jogo, joga pelo empate na volta contra o Bahia, está nas quartas de final da Libertadores da América, joga contra o Peñarol na outra semana no Rio de Janeiro, precisa fazer um resultado bom, 2-0, para levar a decisão para lá e deixar eles correrem atrás para matar no contra-ataque, e está hoje na 4ª colocação no Campeonato Brasileiro, ou seja, no bolo ali. Em termos de pontuação, na diferença dos jogos, estaria, né, igual com o Botafogo, com 50 pontos, sendo que o time do Fortaleza, que tem 48, somando os 3 pontos, ele iria 51. Ele tem um jogo a menos do que a equipe do Botafogo, então estaria ali tudo embolado, e é isso que o Tite quer para, quando chegar na reta final do campeonato, poder dar aquele sprint, né? O time todo encorpado, com a volta da Arrascaeta, com a volta do Gabigol, com a própria volta do Michael, que vai voltar depois das quartas de final da Libertadores da América, daqui a 2 meses, o próprio De La Cruz ao time. E também com o Alexandro, o Plata, né? E já vão poder estrear. O Alexandre, inclusive, já está inscrito, não pode jogar a Copa do Brasil, vai se passar, vai poder, mas pode jogar tanto a Libertadores quanto o Campeonato Brasileiro. A mesma coisa para o Plata, que deve ser inscrito na próxima segunda-feira. O Alcaraz, né, já pode jogar o Brasileiro, a Libertadores, e se o Flamengo passar na Copa do Brasil, vai poder ser inscrito também. Com relação à Libertadores, eu acredito que vão ser inscritos esses 3 aí. O Alexandre, o Alcaraz e o Plata, até porque o Michael não vai ter condições de jogar as quartas de final. O Flamengo passando para a semifinal, aí vai poder inscrever o Michael para a reta final, porque é um jogador importante, né, do 1 contra 1 na velocidade pelo lado esquerdo, e é isso que a gente espera, o time se encorpando nessa reta final de temporada para que possa brigar pelas 3 competições. É muito difícil, mas tem plantel para isso. Se recuperar os jogadores, vai ter plantel para isso. Então fica aí o convite, a Globo e o Premier transmitem Corinthians e Flamengo, a Globo na narração do Luiz Roberto, o Premier na narração do Paulo Andrade. Vamos ver se o Flamengo consegue fazer um grande jogo e conquista esses 3 pontos, que é fundamental para a caminhada do time em busca do título do Campeonato Brasileiro. Beleza, galera? Olha, no finalzinho aqui do nosso vídeo, quero fazer aquele pedido especial para você, dá joinha aí, compartilha, se inscreve aqui no canal, Carluto Júnior TV, é de suma importância, quanto mais gente inscrito, mais fortalecido fica o canal, e eu conto com a força da nação. Se você quiser ajudar o canal, você pode estar doando qualquer valor pelo Pix que está aparecendo aí na sua tela, 999-8144-1540. Também tem outras formas de você estar ajudando, você pode aproveitar e dar essa força aqui para o canal, beleza? Um ótimo domingo a todos, um bom jogo e vamos torcer que o Mengão possa conquistar essa vitória. Tchau, tchau.